Bem-vinda, advogada, bem-vindo, advogado. Você que atua no judiciário ou você que somente se interessa por esse que é o poder mais fascinante da nossa república. Eu sou Daniel Guerra, seja muito bem-vindo ao podcast do Projeto Ampla Defesa. Estamos em todas as redes sociais, YouTube, Instagram e Spotify, @Projeto Ampla Defesa. Bate-papo que a gente vai ter agora com um cara que é fera. Pessoalmente, eu sou um fã dele, porque ele explica o direito trabalhista, o direito do trabalhador, de uma maneira muito bacana, muito didática, e que privilégio ter Leonardo Mourão, doutor Leonardo Mourão, sentado aqui com a gente. Boa tarde, amigo, muito obrigado pela presença. Obrigado, Daniel, prazer estar aqui com você, poder participar do seu podcast, mais sucesso para você e realmente é uma honra, tá? Eu fico lisonjeado e, bom, vamos lá. Falar de direito do trabalho, direito trabalhista é uma coisa... é amplo demais, é um tema, um leque enorme, né? E o seu próprio Instagram, assim, eu vejo que, cara, que é uma infinidade de temas. Mas antes disso, eu queria saber como que o direito do trabalho entrou na sua vida, como que você olhou assim e falou, cara, é com isso que eu quero mexer. Tá, vamos lá. Eu fazia um estágio e cursava administração de empresa em 98. E aí em 99 eu comecei a trabalhar numa empresa como estagiário. E aí durante esse período que eu estava fazendo estágio, eu recebi uma medida disciplinar, uma advertência, por uma situação, por uma suposta irregularidade que eu havia cometido dentro desse meu trabalho, desse estágio. E aí eu sofri uma certa perseguição do meu gestor e essa medida disciplinar acabou evoluindo para uma justa causa. Eu, estagiário, justa causa. Estagiário não pode receber justa causa. E aquilo ali me deixou naquele momento assim muito desconcertado. Era a minha primeira experiência de trabalho, eu com 19 anos, e já recebi uma pancada dessa. E eu não me conformei com aquela situação de jeito nenhum, procurei auxílio e entrei com um processo, eu na qualidade de reclamante, para discutir essa justa causa. Não só para discutir essa justa causa, para buscar o reconhecimento de um vínculo de emprego. Já que a empresa aplicou em mim uma penalidade que é típica de um empregado seletista que tem que ter a sua carteira assinada, eu busquei exatamente esse reconhecimento. Então ali começou já a aflorar em mim essa busca, esse sentimento de justiça. E aí, passado esse processo, eu acabei até desanimando com o curso de administração de empresas que eu fazia e comecei a estudar direito. E quando eu comecei a estudar direito, eu já enveredei para o direito do trabalho e não parei mais. Você se imagina fazendo outra coisa, cara? Não, É quase uma retórica, né? De jeito nenhum. O que hoje, assim, pessoal que procura o escritório, o advogado Leonardo Mourão, o que o trabalhador leva hoje de principais... Eu sei que a assédio moral é algo que está subindo muito. Infelizmente, a cultura profissional no Brasil, laboral, tem trazido isso, né? Mas o que você traz assim, de mais quente nesse tema? Daniel, é muito vasto. Não tem como a gente nem metrificar por temas quais são as demandas mais repetitivas que a gente recebe. Se a gente pudesse dividir isso aí dentro de uma pizza, a gente ia dividir de uma forma muito igual. Mas o adoecimento mental das pessoas, a precariedade das relações de trabalho, seja em não ter a sua carteira de trabalho assinada, não receber o seu salário todo na carteira de trabalho e receber uma parte por fora, ter uma jornada de trabalho que extrapola 8 horas, 44 horas por semana, sem uma contraprestação, sem pagamento de hora extra. Então, sempre que a gente vai avaliar um caso de um trabalhador que nos procura, e não são poucos, né, até pelo alcance do perfil, a gente sempre identifica inúmeras irregularidades de todas as naturezas. Mas as queixas maiores que a gente está recebendo hoje em dia é de adoecimento. São situações relacionadas exatamente à assédio moral. Burnout, né? Que aí é o esgotamento, né, cara? Exatamente, que é o mal do século. Assim, exatamente. Né? Muitas pessoas acabam associando, acabam achando que é simplesmente uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico, uma depressão. Os sintomas são muito parecidos, mas aí a gente tem que buscar o quê? É a causa. Se aquela pessoa era uma pessoa totalmente saudável antes de entrar da empresa, se ela não teve nenhum tipo de trauma naquele período também anterior à empresa, a gente tem que começar a identificar o quê? Exatamente o que aconteceu dentro daquele ambiente de trabalho. E é aí que a gente começa a identificar o quê? As causas que levaram aquela pessoa a se adoecer e a ter esses sintomas que se aproximam muito de uma depressão, porque os sintomas são muito parecidos. É a pessoa que não tem vontade de levantar para a cama, que quando chega ou passa na porta da empresa que trabalha, começa a ter palpitação, que tem choro fácil, que tem uma irritabilidade muito aflorada. Então tudo isso acaba trazendo, muitas vezes, diagnósticos equivocados de uma depressão.
porque não consegue identificar, às vezes, não se busca uma análise do que acontece naquele trabalho. E assédio moral não é somente, por exemplo, um gestor xingar um funcionário, simplesmente humilhar o empregado. Não. Excesso de jornada é uma espécie de assédio que pode levar a uma indenização, um rigor excessivo, ameaças de dispensas, aquelas famosas frases de se não está satisfeito, peça demissão, a fila lá fora está dobrando a esquina, querendo a sua vaga. Então todo esse tipo de conduta, esse tipo de tratamento desrespeitoso hoje, dentro das relações de trabalho, faz a pessoa ficar ali numa berlinda o tempo todo. Você imagina você sair de casa sabendo que você está sendo vigiado, que você está sendo analisado o tempo todo e que a sua fonte de renda para você sustentar a sua família está sempre colocando ali, está sempre sendo colocado dentro de uma caixa que, se você não conseguir se amoldar ali dentro, você vai perder essa sua fonte de renda. Então isso aí gera uma ansiedade, gera um transtorno, gera um abalo muito grande nas pessoas. E é isso que infelizmente está acontecendo. Léo, um dos seus posts mais recentes e que assim, eu vi várias vezes, o nome é diferente, tá? Demissão silenciosa. E você falando sobre isso, queria que você abordasse isso para a galera que está assistindo. Tá. Demissão silenciosa nada mais é do que uma vontade do empregador em demitir o empregado, só que ao invés dele ter a hombridade de chegar para esse empregado e demiti-lo, arcando com todas as despesas daquela rescisão, 13º, férias, avisos prévios, multi 40%, etc., o que essa empresa acaba fazendo? Acaba praticando uma espécie de tortura emocional. Coloca a pessoa numa geladeira. Vai escanteando. Vai colocando ela de lado. Anteriormente ela era convocada para participar de reuniões, treinamentos, não é mais. Isso é um assédio também, não é, Léo? É um assédio. Essa figura da demissão silenciosa é uma espécie de assédio moral, porque visa exclusivamente desestabilizar o empregado a ponto dele simplesmente o quê? Desistir do emprego e pedir demissão. Por isso que a gente chama de demissão silenciosa, porque é uma forma que a empresa tem de fazer essa fritura emocional no empregado para que ele desista, peça demissão, acarretando uma rescisão contratual muito menos onerosa do que a empresa teria se ela tivesse a hombridade de desligar aquele empregado, já que era a vontade dela. Léo, eu ficaria horas e horas conversando com você. Primeiro porque eu sou um fã seu, confesso. Mas eu queria, antes da gente encerrar, eu tô vendo você e muita gente com essa camiseta aqui no evento que a gente está em São Paulo. Incomodados, hashtag incomodados, e ali no final tem o nome do Pedro Coutinho. Me explica esse contexto, por favor. Certo. Pedro Coutinho era um mentor de advogados que trouxe uma quebra de paradigma muito grande dentro da advocacia. Ele criou uma comunidade de advogados para ensinar advogados a se posicionar nesse mercado digital. Ele não ensinava sobre marketing, ele ensinava sobre posicionamento. Como que o advogado tinha que apresentar esse conteúdo para poder levar as mensagens, independente da área de atuação de cada um. E por isso que uma das mensagens mais emblemáticas dele era o quê? Não é sobre direito, é sobre senso de justiça. Que é o quê? Você não falar sobre direito falando sobre direito. Você não precisa ter aquele vocabulário, aquele juridiquês na ponta da língua, que é uma figura que a gente foi treinado na faculdade para ter, porque nós, advogados, sabemos que o direito é uma ciência fantástica. Só que ela só é realmente intrigante, fantástica, porque nós entendemos. E se as pessoas, que são as pessoas que a gente quer atingir com o nosso conteúdo, não conseguirem entender o que a gente está querendo transmitir, em razão desse juridiquês, em razão de citações de leis que é impossível das pessoas conhecerem, a nossa mensagem é como se a gente estivesse pregando no deserto. Ela não chegaria tanto às pessoas. Então, Pedro Coutinho foi um mentor, uma pessoa que mudou todos assim, os formatos de comunicação do advogado, que infelizmente ele não conseguiu vencer uma batalha contra o câncer, faleceu há 2 meses atrás, e é por isso que está todo mundo aqui prestando essa homenagem para ele. Então fica aqui também a homenagem do Projeto Ampla Defesa, né? Todo grande advogado merece as nossas reverências. E para já nos encaminhando para o fim, queria que eu sempre faço esse exercício com a figura que empresta o tempo aqui, e hoje é uma pessoa solene, um advogado solene. Eu queria que você aproveitasse e fingisse que aquela câmera é um estudante de direito que ainda não se decidiu, e você tivesse que decidir, e que você tivesse que dizer a ele que o direito do trabalho é uma excelente área de trabalho. Tá. Vamos lá. Primeiro,
elemento, acho que o primeiro ingrediente para qualquer estudante que está iniciando uma carreira jurídica tem que começar a analisar é uma questão de vocação. Tem que ter paixão pelo que faz. Não precisa ser necessariamente direito do trabalho, pode ser direito de família, pode ser direito criminal, previdenciário, mas o estudante ele precisa ter uma paixão, porque senão ele vai ser uma pessoa, um profissional insatisfeito. O direito do trabalho hoje é uma área muito ampla. Ela permite N possibilidades para os advogados. Quando um advogado, por exemplo, de família vai entrar com um processo, o pedido dele no processo é o quê? Pedido de divórcio. Vai ter um pedido de divórcio, vai ter um pedido de pensão, vai ter um pedido de guarda. 3 pedidos dentro de um processo. O universo do pedido em um processo trabalhista é muito amplo. A gente faz pedidos de A a Z, de assédio moral, de equiparação salarial, de adicional de insalubridade, de horas extras, de adicional de periculosidade. Então, financeiramente, para o profissional do direito, a área trabalhista é uma área excelente. E a gente, infelizmente, vive em um país onde os direitos trabalhistas não são respeitados. A área trabalhista, ela tem um diferencial muito grande em relação às outras áreas, que é a questão da celeridade. Primeiro porque ela está vinculada a uma área federal. E como se trata de discussões que envolvem parcelas de natureza alimentar, que é o salário, que são verbas rescisórias, a Justiça do Trabalho impõe essa celeridade. Então é uma forma mais rápida do advogado também receber dentro desses processos nessa área do direito do trabalho. Então é uma área que, embora existam N advogados por aí, é uma área que vai sempre ter espaço para o profissional que realmente se dedica e que tem algum tipo de simpatia, que gosta de abraçar essa bandeira, fincar essa bandeira, independente da área, se é do trabalhador ou da empresa. Fazendo com paixão, a chance de dar certo é muito grande. Perfeito, Léo. O que eu posso te dizer é que em breve a gente vai estar em BH também, e aí você sabe que você vai voltar a essa tribuna para falar com a gente. Eu te agradeço imensamente. Não sei se você quer deixar um recado final, deixo aberto para você aqui, mas de antemão, muito obrigado por dedicar esse tempo para a gente. Eu agradeço, Daniel, foi um prazer enorme estar aqui, nem vim preparado para isso, mas foi um prazer. Se o homem não veio preparado e entregou tudo isso, não precisa dizer mais nada, né? Obrigado você que ficou até aqui. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, @Projeto Ampla Defesa, no YouTube, no Instagram e também no Spotify. Tchau, tchau. Até mais. Um abraço.